Fala galera, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né? Então, criamos o projeto, fizemos enablers ali, no caso de configuração e criação da etapa inicial do projeto, caso alguém estivesse mais perdido. E aí, o que é que nós vamos fazer nesse projeto agora na sequência? Vamos criar os pacotes, né? Onde nós vamos fazer nossa codificação. Tá? Então vamos seguir o mesmo modelo que foi passado ali em sala de aula pelos professores anteriores e dando continuidade na minha etapa, tá? Então vou criar aqui o controller, onde vão ficar nossos endpoints, né? A parte de exposição aí, o pacote de exposição do nosso API. Vou criar aqui também o model, vamos colocar nosso modelo. Vou criar também o pacote de repository. Vou criar também o pacote de service. Vou criar nosso pacote de DTO. Vou criar também o pacote de exception, tá? Lembrando para vocês, tá, que a depender do projeto, esses nomes eles podem ser alterados, modificados, quando vocês estiverem dentro das empresas e também do modelo de desenvolvimento, arquitetura que foi utilizada. Então, utilizando aqui desse curso depois, né, usando esse curso aqui, o modelo tradicional, né, o MVC, a depender da empresa ou onde você estiver, o pessoal pode utilizar o CleanArch, então muda um pouco a organização, principalmente bancos que estão utilizando esse tipo de abordagem, tá bom? Então aqui a gente criou o controller, DTO, exception, mod, repository e o service. Lembrando que a cara de execução é o Task Manager Application. Então, temos nossos pacotes, então vamos começar a criação dos itens, tá? Então, aqui dentro do meu model, eu vou criar, né, aqui a primeira classe chamada de task, né, que é a nossa primeira entidade ali, entidade, model, que nós vamos utilizar aqui para fazer as configurações iniciais. E aí já trouxe algum exemplo ali, né? Já deu um autocompleto colocando ID, title, description e se ela foi completada ou não. Vou seguir este mesmo modelo, tá? E já temos, deixa eu só dar uma checada, mas a gente já tem um Lombok, né, aqui dentro do projeto. Então aqui ele já trouxe, né, então, as entidades. Se eu não estivesse utilizando o Lombok, o que é que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria fazer a geração dos getters e os setters, né? Então, fazer a geração dos getters e dos setters, né? Aqui dentro. Mas aí, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Tem várias formas para gerar os getters e setters aqui, tá? Aí teria que vir aqui no código e fazer a geração desses dois carinhas, num projeto tradicional ali, né, mais antigo, então teria que gerar toda essa codificação. Opa, gerei só para um, para todos que eu vou gerar, então generate getters and setters. Opa, selecionar tudo aqui. Teria que fazer essa geração aqui dos getters e setters para todos os itens aqui. Então o código ele termina ficando um pouquinho mais verboso, né? Se nós observarmos. Como nós estamos utilizando o Lombok, então nós não precisamos, né, utilizar ou fazer geração dos getters e dos setters. Aqui no começo da classe, basta eu colocar, né? Tipo, eu posso colocar só o getter e colocar também o setter aqui. Ó, então já tem aqueles getters e os setters, né? Se eu quisesse criar construtores, eu posso criar uma classe sem construtores, né? Construtor vazio, no args constructor, ou colocar uma também com todos os construtores. Então aqui acabei de colocar no Lombok, né? Para esse carinha ter o construtor vazio e todos os construtores aqui dentro dele, tá? Então coloquei aqui o getter e o setter no args constructor ou args constructor. Coloca esses carinhas aqui, os construtores de todas essas variáveis. Criei aqui a primeira, a task, né? Esse carinha aqui. Eu vou criar agora a controller para poder testar, né? Verificar se o projeto ainda continua em execução. Tá? Então vem aqui, vou criar também aqui a primeira aqui. Task, vamos lá testar. Vou colocar a nova classe chamada Task Controller. Poderia ser Task Hash, Task Web, e aí modifica de projeto para projeto, tá? Então aqui no Task Controller eu vou colocar no modelo mais básico, ó, já trouxe aqui os imports para mim, IntelliJ,
Completou? Então vou usar aqui um arroba REST-controller. Então isso aqui ele já me dá os poderes do HTTP aqui nessa classe de controller. Faz com que o Spring reconheça esse carinha aqui na hora que ele está carregando. Além de colocar o REST controller, eu tenho que colocar aqui o mapeamento, como é que esse controller ele vai ser acessado pelo mundo externo. Então, coloquei aqui o request mapping, né, trouxe o import, se ele ficar vermelhinho que faltou o import. Então, no tasks, então quando eu digitar no navegador, for chamar esse recurso e colocar no local que ele está hospedado, né? E colocar o URL de início barra tasks, ele vai bater nesse task controller aqui, tá? Então aqui eu vou fazer o primeiro teste para verificar se o projeto executou e também não deixa de ser um teste para nosso Spring Doc, né? Verificar se o Spring Doc ali ele realmente funcionou, se ele está lendo o nosso projeto, está gerando uma documentação com o Swagger. Para isso aqui, eu vou criar aqui o public, né? Vou colocar um list aqui para ele retornar aqui todas as tasks, né? Uma lista de tasks. Então, fazer os imports, ficou vermelhinho, então trouxe os imports aqui. Vou trazer. Primeiro aqui, eu vou deixar desta forma aqui, tá? Que eu vou colocar aqui é um get mapping, tá? O get mapping, ele vai dizer dentro dessa configuração que nós acabamos de colocar, quando nós acessarmos esse projeto e bater no tasks, né, tá no navegador, no endpoint que nós vamos chamar, ele vai bater aqui no get all tasks, porque é o único cara que está mapeado com o get mapping. Poderia colocar aqui também uma navegação, né? Uma navegação, um outro pathzinho para poder ficar mais explícito. No caso aqui, colocar um all, por exemplo. Então, eu estarei dizendo que quando eu navegasse até tasks/all, ele chamaria esse método específico, eu colocando o nomezinho, mas por padrão, né? Quando eu para um CRUD, que é o cadastro, exclusão, atualização, recuperação dos recursos, não precisa. Então, vou deixar primeiro com get mapping, né, para nós testarmos para ver se nosso projeto ele está funcionando. Apenas por desencargo e também testar para ver se o Lombok está ok. O que, que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o task, vamos colocar aqui usando o a tasks igual new tasks. Opa, não é isso que eu quero. Var task igual a new task. É, já a 3G já preencheu. Vou deixar aqui esse carinha, tá? Então, e aí eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó, var lista task igual a new array list, né? E dentro do lista task eu vou add minha task, ou seja, quando retornar essa lista de tasks aqui no get all tasks, ele vai trazer essa lista. Isso aqui eu estou fazendo de forma simples, né? Lista task, opa, faltou a tipagem, tipado agora, lista task. Então, ele vai trazer a lista, opa, não precisa do new também. Então, lista tasks, vou executar esse carinha e a gente vai testar para ver se o Spring Doc está funcionando, né? E se não teve nenhum tipo de quebra, para que nós possamos continuar. Então, abri aqui, ó, no meu IntelliJ, Lombok Requires Enable Annotation, eu vou habilitar a anotação. Para vocês que estão em casa, né, e às vezes estão configurando aqui esse projeto, e aí pega o Lombok, e se estiverem utilizando o IntelliJ também, o que pode acontecer é, por exemplo, desses itens no qual eu dou o new aqui, ou quando eu estou chamando tasks, por exemplo, task.set description, onde eu estou mudando a descrição dessa task, né, description for task 1, né, que pode acontecer isso, o set description não está sendo reconhecido, tá? Então, o que que você pode verificar, né? Primeiro roda aqui para ver se funcionou tudo certinho, ó, ele executou, tá? Eu vou voltar aqui na sequência, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou puxar aqui esse cara e a gente vai acessar o Swagger. Vamos ver se a documentação carregou certinho. Se eu olhar aqui no localhost 2.8080 swagger index.html, eu vou ver que o get tasks, ó, ele já está disponível aqui para que eu possa testar. Então, ele disse o nome do controller e também, além do nome do controller, tá aqui, ó, o get barra tasks, como a gente falou, né? Putz, ele está batendo naquele controller, mas como eu estou chamando o verbo http get
e eu olhar no código aqui, o único cara que chama o get aqui no getMap é o get all tasks. Então ele tem que trazer essa listagem aqui na hora que eu fizer o carregamento. Então clico aqui, ó, usando o Swagger, cliquei nele, cliquei na opção Tryout, tá? Cuidado que às vezes eu pego quando eu estou em sala de aula, né? E o legal de trazer esse mundo da sala de aula para um mundo online é que às vezes você está em casa aí fazendo essas coisas e tá com um tradutor. E aí aqui não vai estar Tryout, vai estar com outro nome, mas o local, né? Digamos onde fica a opção é esse local aqui do lado direito, tá? Então Tryout até o nome aí de como tiver aí na casa de vocês. Então, coloca aqui, ó, e eu vou executar, né? Como eu não estou passando nenhum parâmetro, não estou passando nada, o que eu estou esperando aqui, né? O próprio Swagger já fala o que está esperado, é uma listagem, né? Que vem vários registros lá de tasks aqui dentro, né? Como tem só uma task, eu vou executar. O que eu estou esperando aqui, ó, ele dá o comando, o cur, né, que a gente pode importar num Postman da vida, se tiver um Postman. Como é um GET, a gente também consegue executar esse cara através da URL. Então ele já diz qual foi a URL que foi requisitada, né? Requested URL. E quando eu executo nesse cara, ele tem um response aqui, ó, server response. Esse server response traz exatamente, ó, se eu for olhar aqui, ó, o array certinho com a task 1, id1, com description for task 1, task 1, que é a task que está aqui, ó, que eu coloquei aqui no meu projeto. Se eu parar aqui, e aí vamos adicionar outra task aqui só para verificar aqui, ó, vou jogar aqui dentro, vou colocar uma task 2, task 2, task 2, vamos ver esse carinha aqui, description for task 2, tá? Vou executar o projeto de novo e faltou adicionar a task 2 aqui, né? Então, lista task.add task 2, task 2. Vou executar novamente aqui o projeto. E aí, quando eu executar ali, naquela etapa, vocês vão ver que ele vai trazer as duas listagens para mim, né? Então, vou executar novamente aqui, tá? Trouxe, ó, traz duas tasks que eu coloquei ali no código, tá? Então, com isso, o que é que eu consigo bater nesse projeto, né? Até essa etapa da gravação desse vídeo. Eu consigo verificar se meu projeto está ok, se ele está funcional, se o Lombok está ok, se está funcionando e se o Spring Docker ele foi carregado corretamente, tá bom? Aproveitando essa etapa, né, o que pode acontecer ali, os principais problemas relacionados a isso aí, tá? Você não está com o plugin do Lombok no IntelliJ ou algum problema de incompatibilidade ali na tua IDE, na ferramenta que você estiver utilizando, tá? Para mais dúvidas assim ligadas ao Lombok, por exemplo, o que eu recomendo vocês? Dê uma entradinha aqui no projeto Lombok, tá? Para verificar, é só procurar projectlombok.org e aí ele vai trazer aqui também já algumas informações, tutoriais, né? Não, deixa eu ver aqui no projeto. Ó, mudou um pouco aqui, né? Tem o dia aqui, mas ele termina dando uma luzinha aqui, tá? A maioria do projeto aqui tem um Hello playzinho, ele viewers, mostra, my name né? is Rainier and I'm Dá um overview. Mas voltando aqui mais para o IntelliJ, um ponto que você tem que olhar aqui, principalmente quando você estiver em sala de aula ou estiver aí na sua casa for configurar, é verificar se o plugin do Lombok está configurado aí no projeto. Então, considerando aqui o IntelliJ, eu vou clicar aqui na etapa de File Settings e vou em plugins. Dentro de plugins, eu vou verificar aqui na busca, só digitar o Lombok. O Lombok aqui no meu caso eu tenho instalado, tá? Caso eu não tivesse ele instalado, eu iria procurar aqui no Marketplace e ia selecionar a opção Install, né? E aí aplicaria e reiniciaria a máquina. Normalmente, quando você tem esse tipo de problema em casa, essa configuração no IntelliJ vai resolver. Caso esteja utilizando o IDE e ele não tenha reconhecido, por exemplo, não reconheça, por exemplo, um task 2, é, task 2.7, alguma coisa, provavelmente o Lombok ele não está reconhecendo ali, ele não está fazendo os processos que deveria fazer.
aí no teu projeto, tá bom? Então, vou encerrar esse aqui, essa etapa, e a gente continua no próximo vídeo. Essa etapa aqui, a gente pode dizer que assim, que é a etapa start, para ver se as bibliotecas que nós colocamos dentro do projeto, elas vão servir, está ok no projeto, posso seguir agora daqui para frente e fazer as implementações, né? Uma coisa que eu percebi do vídeo inicial até agora, né, eu vou ter que regravar depois ali na frente, principalmente para as turmas de graduação, é que eu não coloquei a etapa aqui do Spring Data. Faltou colocar o Spring Data, que é justamente aquele item de mapeamento das nossas classes Java para o modelo relacional, que foi visto nas aulas anteriores, tá bom? Então, paro aqui nessa videoaula e eu volto na próxima videoaula para a gente configurar, colocando dentro desse projeto, o Spring Data, ver se faltou alguma outra dependência e nós vamos seguir com a criação do CRUD para esse projeto. Se chegou até aqui, está funcionando, conseguiu acessar o Swagger aqui online e executou esses caras, é porque a configuração que está no teu projeto, ela está redonda, está safe para a gente seguir nossos outros cursos, tá bom?